Os maiores desafios da Sejus estão relacionados a um único ponto em que nós não conseguimos ter destaque, não conseguimos ter uma situação mais confortável, porque ela não depende só da gente, que é a superlotação. Ter boas penitenciárias, bons CDPs, bons semiabertos, com boa engenharia, boa arquitetura, é parte fundamental do bom serviço penitenciário. Eu arrisco dizer que é a coisa mais complexa com que eu lidei na minha vida até hoje. Mas eu preciso também que os colegas entendam que ao administrador público não cabe fazer o que ele quer, cabe fazer o que a lei deixa. Temos em nosso DNA metas claras. Enfrentamos cada desafio com garra. Se é para pegar pesado, a gente vai com tudo. Se o obstáculo aparece, a gente encara. E quando a dificuldade bate, é o objetivo que nos faz continuar. Por isso, em cada etapa, eu incluo a creatina Expansive. Com ela, posso dizer: se o mundo tem limites, eu ainda não encontrei. Mais um produto com o selo de qualidade Natus Green. Boa noite, está começando mais um No Plano 7. Hoje, a presença do secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, Rafael Rodrigo Pacheco, Kozakevich comigo. Kozak, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Ademir? Boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, Kozak. Como é que vai? Tudo bem, secretário? Boa noite, do Vale. Tô bem, e vocês? Tô ótimo. Eu Melhor também. agora para falar de justiça, para falar de polícia penal, para falar de concurso e mais outras coisas que nós iremos falar aqui. Mas antes, você de casa, curta, compartilha, comenta, pode ficar à vontade, ok? Pode ficar à vontade, Kozaka. Cara, muito feliz de receber o secretário aqui para contar um pouquinho sobre a vida, né? E a galera aí está muito ansiosa dessa questão do concurso aí, né, Ademir? Rapaz, todo mundo está perguntando aqui, manda pra gente o concurso. Já estão falando até aí a banca, ele sabe a banca. Isso no meio da conversa vai rolar para você. Sem censura. Sem censura, isso. Mas antes a gente quer saber quem é Rafael Rodrigo Pacheco. Rafael Rodrigo Pacheco é um carioca de nascença, mas um capixaba de coração. Inclusive eu brinco, né? Porque eu já fui legalizado, já recebi o título de cidadão espírito-santense. Então, o Rio de Janeiro é uma boa lembrança, mas é só isso. É uma Nasceu boa lembrança. Onde no Rio? Niterói. Trabalhei muito tempo no Rio. Tem aquela guerra também. Quem nasce em Niterói não é carioca, aquela guerra. Isso aí é a maledicência. É igual Vila Velha e Vitória. Essa é a maledicência dos caras do Rio de Janeiro que ficam falando essas bobagens. É mas mesmo? depois eu estabeleci uma relação com o Rio de Janeiro por conta dos trabalhos da Polícia Federal. Mas, de fato, né, eu me vejo como capixaba. Então, eu tenho 49 anos, faço 50 esse ano. Sou casado há bastante tempo, 25 anos. Filhos? Tenho 2 filhos e 2 cachorros. Oh. Há quem diga que são 4 filhos, né, nesses tempos de pet lover, né, de dog lover. Mas eu gosto muito dos meus cachorros, realmente. Fui policial rodoviário federal por 10 anos e um pouquinho. Entrei na Polícia Rodoviária Federal com 18 anos. Fiz a prova ainda com 17. Então eu fui o policial rodoviário federal mais novo do país. Esse título vai morrer comigo, porque agora, para você entrar na Polícia Rodoviária Federal, você tem que ter um nível superior. E eu sou da última turma de nível médio. Então, Com 17 anos você não tem um nível superior. Exatamente. Então eu fiz o concurso com 17 anos e ao longo do concurso... Das etapas, eu completei 18 anos, completei o 2º grau e tirei carteira de motorista. Então eu tomei posse com 18 anos e 3 meses. Isso foi alguma paixão por querer? Foi nada, foi necessidade de pagar os boletos. A paixão veio depois. Depois a paixão veio. E isso ainda estava no Rio de Janeiro? Não, aqui já. Eu chego em Vitória com meus pais, Ah. muito jovem, né? Garoto ainda, 7 aninhos, 8 aninhos, né? Então toda a vida realmente é aqui no Espírito Santo. E aí eu fico quase 11 anos, 10 anos e pouquinho na Polícia Rodoviária Federal. E aí faço a prova da Polícia Federal, e é bom registrar isso, porque a maioria das pessoas não sabe disso. O meu pai acha que eu dormi em uma e acordei na outra. Meu pai fala assim, ele saiu da Polícia Rodoviária Federal marrom e foi para preta. Não é assim. Passou na PRF, passou na PF. É, porque meu pai acha que eu saí de uma porta e entrei na outra. Não é assim. Então eu fiz o concurso novamente, lá nos idos de 2003, fui para a Polícia Federal, lá fiquei 20 anos, e em 2023...
Aí vim aqui para Sejus, convidado pelo secretário, então, André Garcia, que hoje é o secretário nacional de políticas penais, para ser o subsecretário de inteligência. A ideia era montar uma estrutura de inteligência mais pujante, mais estruturada realmente, mais forte para fazer frente aos desafios do cotidiano. E aí, para minha grata surpresa, o doutor André vai para Brasília, a convite do ministro da Justiça, e eu sou brindado, sou honrado com o convite feito pelo governador Renato Casagrande para ser o secretário de Justiça. Isso foi em 5 de fevereiro de 2023. Então, mais ou menos um ano e 4 meses, né? Um ano e 3 meses. Já tinha acontecido esse concurso agora, não, né? Já tinha, né? O concurso já havia acontecido. Foi na época do André, então? Foi. O concurso estava em andamento. Né? E esse concurso que agora a gente finalizou, né? Com 3 turmas, 1.000 homens e mulheres formados. Então, o concurso está findo. Nós vamos falar agora do próximo concurso. Esse já foi. Terminamos a formação das 3 turmas, 1.000 policiais penais. Eles vão tomar posse, vão começar a tomar posse agora no dia 21 de junho, e aí o pleno exercício no dia 21 de julho. E aí nós teremos aí a finalização desse concurso. Secretário, quais são os maiores desafios enfrentados pela Sejus aqui no Espírito Santo? Os maiores desafios da Sejus estão relacionados a um único ponto em que nós não conseguimos ter destaque, não conseguimos ter uma situação mais confortável, porque ela não depende só da gente, que é a superlotação. Esse é um problema majoritariamente presente na maioria dos estados brasileiros, e aqui não é diferente, e nós não temos o que fazer sozinhos. Nós temos parte da responsabilidade em conduzir a gestão do sistema prisional, mas eu costumo dizer que a Secretaria de Justiça ela é um condomínio que ninguém é inquilino, todo mundo é legítimo proprietário. O Poder Judiciário é proprietário do sistema prisional, à medida que os juízes de execução estão conosco. A promotoria, o Ministério Público é proprietário legítimo, a Defensoria Pública, a OAB, os órgãos de controle e, por que não, a própria sociedade. Então, sim, há necessidade da construção de novas unidades prisionais? Há, e nós estamos projetando. São quantas hoje no Espírito Santo? 37, se a gente contar a UCTP, que está em processo de transição, a Unidade de Custódia e Terapia, o CTP. Esqueci agora as letrinhas, são muitas letrinhas. 37, né? Então. Tem alguma, assim, alguma demanda para o sul do estado, para o norte do estado? Tem demanda para onde a gente olhar. Demanda é o que não falta. A ideia é o que nós vamos entregar, né, de proposta. Então nós temos, nesse momento, nós estamos terminando o termo de referência para uma unidade de 800 vagas semiaberta em Cariacica. Na sequência, para ainda esse ano, a gente pretende também lançar o edital para uma unidade idêntica de 800 vagas semiaberto aqui, em Cachoeiro. Aqui em Cachoeiro. Semiaberto em Cachoeiro. Em Cachoeiro, porque não tem. Isso é um problema. Quem fazia aqui em Cachoeiro era a PAC, não é isso? Mas é muito pequena, né? Muito pequena, a PAC, né? É uma solução interessante, mas ela não é uma Já solução... deu dor de cabeça no passado? Já deu. Mas a PAC é uma solução interessante, é uma proposta interessante, mas ela não é uma proposta de massa, de volume. Né? Nós temos um problema massivo. Então nós temos a proposta da construção dessa unidade aqui em Cachoeiro, para 800 vagas, e essas 2 unidades vão ser construídas com recursos do Tesouro Estadual, já garantidos pelo governador Renato Casagrande. Ponto. Nós temos um financiamento internacional com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O BID vai financiar a construção de 2 centros, eles chamam de CIR, Centro de CIR. Gente, eu estou ruim de letras hoje, hein? Centro Integrado de Ressocialização, CIR, Centro Integrado de Ressocialização. O que tem de novo nisso? É uma unidade de 800 vagas, híbrida, 400 fechado, 400 semiaberto. Qual é a ideia? Que o interno ele inicie o cumprimento do regime fechado, vá para o semiaberto e ele saia com a mesma política de tratamento penal. Hoje o que acontece? Às vezes você começa aqui na PRCI, mas manda lá para Xuri. Totalmente diferente. E aí você corre o risco de você perder o trabalho que foi feito aqui e vice-versa. Interessante isso daí. Muito interessante. Não tem no Brasil, tá? Não tem no Vale, não tem no Brasil. Aliás, não tem na América Latina. É uma proposta nova. Eu vejo Minas, São Paulo, aí eu vejo o Espírito Santo. O Espírito Santo é muita referência, né? Principalmente na construção, nos presídios, melhorou assim, coisa assim, assustadoramente. Eu lembro quando eu estava na PRCI,
vinha o pessoal de Minas Gerais para ter exemplo. Já chegou a vir de Angola, que chegou uma época aqui que o feminino aqui, ele era exemplo em todo o Brasil e também em outros países, em termos de construção, em termos de como operacional. Era até a Leida, se não me engano, não sei. A Leida, inclusive, até o ano passado, quando ela ainda era diretora aqui do Feminino, aqui em Cachoeiro, a unidade que ela dirigia ficou entre as 30 melhores do país. Então, a Leila é muito caprichosa, muito dedicada. Hoje ela coordena, né, um núcleo de administração prisional aqui do sul do estado, uma servidora exemplar. Muito competente, muito comprometida, muito séria. Então, a gente continua tendo bons exemplos aqui, mas sempre houve, sempre há e sempre haverá o que melhorar. A ideia de que o Bernardinho do vôlei dizia isso, né? Chegar no topo é fácil, ficar no topo é difícil. Difícil. Então nós temos essa proposta do BID, são 2 unidades com 800 vagas cada uma. Perceba que essas 4 unidades que eu mencionei, as 2, Cachoeiro, Cariacica com recursos do Tesouro, essas 2 com financiamento internacional, uma em Linhares e outra no Noroeste, a gente está negociando ainda no Noroeste, a pergunta não é se elas vão, é quando elas estão garantidas. Então nós temos uma burocracia a vencer, é natural, você faz um termo de referência, você faz um edital, você abre uma licitação, a licitação pode ser impugnada, pode ser questionada, isso tudo é do jogo democrático. Então a pergunta, eu não posso dizer que o dia, porque nós temos questões que podem incidentalmente se apresentar nesse caminho que eu não controlo, mas essas unidades irão ser construídas. Para além dessas 4, nós temos ainda uma parceria público-privada aprovada pelo Conselho de PPPs aqui no estado, que esse conselho era presidido pelo então vice-governador, o Ricardo Ferraz, porque ele era o vice-governador e o secretário de Desenvolvimento. As pessoas devem se lembrar disso. Então nós aprovamos essa parceria público-privada, contratamos a Fundação Getúlio Vargas para modelar essa proposta de parceria e, se aprovada pelo governo, a modelagem é uma proposta que você faz. Olha, essa é a nossa proposta. Se vai aprovar ou não, se vai aprovar ou não, né? Aí você tem outros atores, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Economia e Planejamento, que tem que ver a viabilidade do projeto. Se a aprovada for, ela pode ser contratada para construir de 1 a 3 unidades prisionais. Então, nós temos certamente 4 que irão ser construídas, num total de 3.200 vagas. E possivelmente mais 3. Possivelmente, importante essas palavras, né? Depois, o secretário falou. Possivelmente. Possivelmente, mais 3 com mais 2.400 vagas. Num total, portanto, aí de 5.600 vagas no horizonte. Essa questão da ressocialização no Estado, como que está isso? O senhor vê algum resultado? O trabalho que vocês têm feito com relação a isso? O senhor citou sobre essa questão de ressocialização, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, a ressocialização, nós temos nos prédios, a arquitetura prisional, a engenharia prisional, ela é fundamental. Ela cumpre um papel importante para a organização, né, do cumprimento da pena. Então, ter boas penitenciárias, bons CDPs, bons semiabertos, com boa engenharia, boa arquitetura, é parte fundamental do bom serviço penitenciário. Isso é importante, é um serviço tão importante quanto a educação, quanto a saúde, quanto ao policiamento que se faz nas ruas pela Polícia Militar, enfim, é um serviço de utilidade pública. Mas isso são os muros e os prédios. Agora nós temos o componente humano. E aí entram os nossos servidores, policiais, monitores de ressocialização, médicos, dentistas, assistentes sociais. Aliás, hoje é dia do assistente social. Parabéns para você, nosso assistente social, nossa assistente social, que ajuda a gente todo dia na nossa missão. Obrigado, hein? Beijo, parabéns. Os nossos professores, enfermeiros, são tantos profissionais. E isso é fundamental, porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa da mesma forma, acreditando num resultado diferente, tem nome, chama maluquice, né? Tem nome, né? Tem nome. Se ficar tocando na mesma tecla do piano, acreditando que vai dar um som diferente, não vai dar. Então a ressocialização, ela não é uma piada, ela não é uma palavra que a gente joga ao vento, ela é uma crença real de como nós devemos conduzir o nosso trabalho. Os servidores que atuam no sistema prisional, em especial o policial penal, ele é um agente de transformação. Ele recebe o homem, a mulher presa numa condição invariavelmente muito ruim,
porque aquele homem acabou de cometer um crime, aquela mulher acabou de cometer um crime, ele acabou de agredir a sociedade. Você tem uma vítima, por vezes definida, num roubo, num estupro, mas de forma geral você atacou a sociedade inteira. E agora essa pessoa está conosco. Aí a pergunta é bem simples. Como não tem pena de morte, como não tem prisão perpétua, ele vai sair. Hoje, amanhã, daqui a 5 anos, mas ele vai sair. E aí eu pergunto, você quer que ele saia melhor ou pior? Com certeza melhor. Né? E o policial penal, o monitor, o pessoal que trabalha, ele faz um trabalho meio de psicólogo também. Porque antigamente... Meio de tudo. Isso. Antigamente era uma coisa de... o cara é Braddock. O cara vai lá, vai fazer isso, só pensava que o policial penal... Antigamente era agente penitenciário, carcereiro, era só bater. Não, hoje não. Hoje o cara conversa, hoje o cara... o cara não olha, o policial penal entrou lá dentro, o agente, quem for que estiver lá dentro, o monitor, ele não olha o Infopen da pessoa. Ele olha a pessoa... Se a justiça jogou ele lá dentro, ele já está pagando. Não é você que vai chegar e vai bater no cara. Acreditar no ser humano. Você vai acreditar que ele vai mudar. E os caras vão fazendo esse trabalho. E perceba, quando você realmente acredita na construção de um ambiente melhor e de recuperação de pessoas, fica melhor para todo mundo. Com certeza. Fica melhor para o monitor, fica melhor para o policial. Quando você constrói um ambiente hostil, um ambiente de mútua agressão, de mútuo desrespeito, fica ruim para todo mundo. Né? Isso não é só num presídio, todo mundo aqui estudou. Nem o próprio interno vai respeitar. Nem vai, então todo mundo aqui estudou. Um colégio é bom quando os alunos ficam se batendo, quando os alunos ficam... Né? A gente usa uma palavra em inglês hoje para isso, bullying, né? Não é um drama aí das crianças. Né? Quando você tem uma escola que tem práticas violentas, não é uma boa escola. Não é assim? A gente não olha dessa forma? Sim. Para se ter uma noção, eu vou perguntar antes, quantos presos tem hoje? O senhor sabe quantos presos tem? 24.900. Presta atenção, 24.900 presos. Isso é em 37, né? Tem 37 unidades. 35, né? Porque duas, né? Como eu falava, que é o CTP, administrativamente é uma unidade. É o CTP, Unidade de Terapia e Custódia. 35, 27. 35 unidades, 24.900 presos. 25. Nos 3 regimes. Você imagina só. É muito. Muita coisa. Isso é quantos por cento da população do estado? Na porcentagem em relação à população, é pouco. É pouco. A gente tem 4 milhões de habitantes, se você for colocar, vai dar 0,6%. 0,6%. Como o senhor encontrou o sistema prisional capixaba ao assumir? Encontrei o sistema capixaba bem. Isso é importante dizer isso, porque para a gente se orgulhar do que faz, a gente não precisa desmerecer quem fez. Eu acho que se eu encontrei e se eu tenho condição de conduzir bem essa pasta, é porque os meus antecessores, e não só os meus antecessores, mas todas as pessoas que até aqui trabalharam, fizeram o melhor para que hoje a gente tivesse essa estrutura. Então, eu encontrei essa secretaria bem, até porque o meu antecessor, né, eu era parte da equipe. Eu acho que até nisso eu fui muito sortudo, porque eu não substituí meramente, eu já era da equipe. Tanto que nós não fizemos mudanças radicais em nenhum sentido. Tanto que ele assumiu o nacional, o senhor assumiu o estadual. Exatamente. E por que o André, né, o doutor André Garcia, ele fez essa proposta ao governador? Para a gente não ter quebra de projetos. Quando você substitui o comandante de uma pasta, é natural que ele precise de alguns meses para entender o que é isso aqui, o que está sendo feito, quem são esses profissionais. Isso leva tempo. E você tem pontos de uma administração pública muito sensíveis. Imagina, os valores da Sejus são elevadíssimos. As contas são na casa dos milhões. E isso tem implicação legal para o dirigente. Então, ele chega ali e ele quer tomar pé do que está acontecendo. Quando o doutor André faz a proposta ao governador de ter alguém da equipe na continuidade, a gente não perde esses meses. Porque eu já conheço os contratos, eu já conheço as pessoas, os problemas que deveriam ser saneados, nós saneamos juntos, eu e o doutor André, então a gente chega ali naquela estrutura... Não caiu de paraquedas, como dizem. Não. E encontrei, então, uma estrutura boa e que a gente tem o desafio de melhorar. A ideia é sempre melhorar. Como está o combate à entrada de... Aí o pessoal fala que sempre tem esses combates, a celulares, drogas, facções, como que é feito esse trabalho pela Sejus? Olha, a gente só pode falar em ressocialização se a gente tiver segurança e disciplina. Eu sempre digo isso. Num ambiente indisciplinado e inseguro, você não consegue fazer nada.
Absolutamente nada. Então, a repressão, a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas no sistema prisional é uma preocupação constante da gente. Por uma razão bem simples. A droga gera violência. Né? A droga vai gerar o quê? Dívida. Não tem dinheiro dentro do presídio, então alguém vai ter que pagar essa conta. Então a droga vai entrar, a droga vai ser vendida, mas quem vai pagar não está lá dentro, porque lá dentro não tem dinheiro. Sim. Então quem é que vai pagar essa conta? As famílias aqui fora. E aí você acaba alimentando um grande esquema de extorsão, né? Porque o preço da droga no sistema prisional é invariavelmente muito, 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 muito superior ao preço praticado nas ruas, porque você tem uma quantidade disponível de droga muito menor dentro do presídio do que nas ruas. E aí a economia fala alto. Oferta, procura. Muita procura, pouca oferta, preço dispara. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso para poupar para além dos nossos presos, porque nós não queremos que a dívida se estabeleça, porque ela vai gerar violência. Sim. Com certeza. Se a dívida não for paga, a cobrança vai ser de outra forma. Mas preservar também as famílias que estão aqui fora. Precisam ser protegidas. Então o serviço prestado por nós vai para além muito além dos muros e muralhas. Então a gente se dedica muito nessa questão do tráfico de drogas e também na questão dos celulares. Mas na questão dos celulares, a gente tem que bater palma para os nossos servidores, de forma geral. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu ia perguntar agora, quanto tempo não acha um celular dentro de um presídio? Regime fechado. Regime fechado. Né? E nos CDPs. Né? Nós não temos a ocorrência de um telefone celular apreendido nos CDPs e nas unidades de regime fechado há anos, no plural. Caramba! No plural. E no semiaberto. No semiaberto vai ter. Por quê? Porque o preso sai para trabalhar. Ele tem contato com o mundo externo. Então, naturalmente, infelizmente, ele vai voltar. A gente também tem um trabalho para prevenir isso, mas, obviamente, vai haver telefone celular no semiaberto. Mas, no caso, esse cara é penalizado. É penalizado, ele tem um regime regredido, ele tem uma série de penalidades que ele enfrenta. Então, a telefonia celular, a entrada de telefone celular, ela não é um problema para a gente. Não é que a gente não se preocupa, que fique muito claro com isso, mas ela não é um problema. Nós tivemos a inserção de um telefone celular no ano passado no Presídio de Segurança Máxima 2. Tomou um susto? Na Máxima 2, hein? Na Máxima 2. Tomou um susto? Eu também tomei. Sabe como é que ele foi parar lá dentro? Infelizmente, pela corrupção de agentes públicos. Caramba. Um dos nossos monitores de ressocialização e um dos nossos policiais penais, ao preço de R$300 mil. Caramba. E aí, quando uma coisa é muito cara, significa que ela é muito rara. Entendi. Então, você imagina um celular R$300 mil. Quanto custa um celular ali na rua, ali? Mais R$1.000. Vamos botar um mais simples. Porque ninguém vai colocar um iPhone lá dentro de não vai. Ele quer um telefone, não interessa. Né? Então, quanto custa o telefone celular? R$1.000, R$800. Imagina só, 300 mil. Então, o preço do telefone indica para a gente que na questão do telefone celular a gente vai bem. Porque se tivesse descontrolado, custava R$2.000. Mas esse problema assim, de questão de corrupção entre as pessoas que levam, né, que faz parte do efetivo, ela é mínima, né? Isso aí é uma coisa rara também. Nós temos corrupção em todo e qualquer lugar. Há na igreja, há no exército, há na política, há na Polícia Federal, há em todas as estruturas. Onde há um ser humano, eu sempre falo, secretário, que cada um tem seu preço. Se chegar perto do seu preço, ou você foge ou você se vende. Então, toda estrutura humana ela vai ser alvo de atos de corrupção. A questão é qual é o nível da corrupção que você tem nessa estrutura. E aí eu te respondo. O nível de corrupção entre nossos efetivos, e eu não estou falando de efetivo e temporário, né, dos nossos quadros, é muito baixo. São homens e mulheres valorosos. No ano passado nós tivemos 5 ou 6 prisões internas, digamos assim, né, entre policiais penais e monitores. Nós prendemos, acho que foram 6, se eu não me engano. Posso estar equivocado aí, um a mais, um a menos. Isso é fundamental e é uma preocupação da nossa estrutura de inteligência, porque a corrupção ela não pode se expandir. Não pode. Né? Se a gente deixar a corrupção se expandir... Descobriu, corta o mal pela raiz. Corta logo. E os nossos servidores não são corporativistas com o erro. Sim. Né? Eles não apoiam, ao contrário, eles celebram. Quando a gente faz uma prisão dessa... uma prisão bem feita, no sentido, né, de bom conjunto probatório, eles aplaudem. Isso mesmo, tem que prender, não pode ficar entre nós, não. Então nós temos efetivo, nós temos um quadro policial, um quadro de servidores, monitores, etc.,
muito bom. Eventualmente, nós temos problema. Olha, esse final de semana, é lamentável, nós tivemos um dos nossos professores, nós prendemos um dos nossos De inglês, professores. né? Na máxima 1. Perdão, de informática. Na máxima 1. Isso. Eu não comemoro isso. É triste, Eu não comemoro isso. Mas Mas o trabalho está sendo feito. está sendo feito. Dentro dessa questão dos servidores e tal, a gente até teve um episódio que a gente gravou aqui, de um cara que é agente, e hoje ele corre, né? Em homenagem. É do CDP de Marataízes. Em homenagem a um amigo que se suicidou. Como é que está essa questão psicológica, o tratamento desses servidores? Eu sou policial. Como falei, sou policial há mais de 30 anos. A carreira policial, ela é tensa. Ela é tensa. E no caso do sistema prisional, não é nem só a carreira policial, as outras carreiras também, né? Você tem outros servidores aí também submetidos ali àquela tensão. É preciso fazer um exercício de autoconhecimento e entender o que é esse universo para você lidar bem com a pressão, que não é diferente para um sem número de outras profissões. Você imagina o controlador de voo, uma carga de pressão enorme, o policial militar, o médico, o professor. Converse com o professor hoje para você ver a visão que ele tem do cotidiano dele. Ele vai falar, olha, cansa, eu chego em casa esgotado. Então, todas as carreiras, elas trazem um grau maior ou menor de pressão. Então, você precisa se conhecer para você lidar bem com isso, mas é óbvio que a gente também tem que ter uma preocupação com o bem-estar e a saúde mental dos nossos servidores. Então, nós temos várias iniciativas, a Polícia Penal também tem, a DAPS, no caso, que aborda essa questão. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não ir ao extremo, né? Tudo não pode ser um peso insuportável, porque é típico de quem opera o sistema prisional trabalhar com pressão. Então, você tem que estar preparado para isso, mas é óbvio que se você tiver no momento de maior tensão, de maior esgotamento emocional, você tem que ter aonde procurar apoio. E isso a gente constrói. Tem construído com a DAPS, nós celebramos com as secretarias nacionais o Escuta SUSP e há outras iniciativas e campanhas para a gente poder estar perto, para que o servidor saiba, eu posso recorrer a essa estrutura. É porque muitas das vezes não é só um problema do cara lá, né, no trabalho, né? Às vezes ele tem aquela pressão tensa ali dentro do trabalho e às vezes tem os problemas externos também, às vezes está brigando com família e tal. E, cara, se o cara não... O cara tem que saber tirar. Você entrou no portão do presídio. Você entrou ali, você tem que esquecer aqui fora. No plantão de 24, você tem que esquecer. E a mesma coisa, você saiu do presídio, você vem para cá, você esquece lá dentro. Essa é uma boa prática para você preservar. Eu sempre fiz isso. Eu nunca tratei das questões da polícia com a minha esposa. Nunca tratei. Mas o que eu acho mais importante? A gente tem que ter um ambiente amistoso para que o colega, para que a colega possa falar sobre isso se ele quiser. Sim. Acho que isso é muito importante. É isso. Eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas, mas o mais importante é você ter a certeza de que se você precisar falar sobre isso, a gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para te estender a mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo, nas polícias onde eu trabalhei, isso era um sinal de fraqueza. Você falar sobre isso, pô, o cara é frouxo. Infelizmente não... Infelizmente, isso é uma bobagem. Por isso nós comentamos antes aqui do lance de Braddock. O cara tem que ser Braddock, nem bobagem, isso não, cara. Bobagem. Então você está... Vou dar um exemplo. Uma colega, não vou falar o nome dela, recente agora, em função, né? Vocês devem ter noticiado, ou devem ter ficado sabendo, por óbvio, da morte trágica de um dos nossos colegas recém-empossados num acidente de trânsito. Aqui. Teve um de Alegre que veio e teve um que veio de Itaperuna também. O acidente, o cara bateu, até da PRCI, o rapaz. Ele, o Marco Antônio. Isso. O Marco Antônio, né, infelizmente faleceu. Né, a gente, inclusive, apoiou a Polícia Civil, né, apoiamos o delegado ali para que ele coletasse os dados necessários para ir mais a fundo. Já se sabe que há indicativo da ingestão de álcool por parte do outro motorista e agora a Polícia Civil vai concluir. Né, a gente não pode tomar o lugar da Polícia Civil. A gente pode apoiar dentro da nossa limitação, mas não pode se arvorar nisso aí. Enfim, em função dessa tragédia, uma colega me procurou e disse que está bastante abalada, porque ela faz o mesmo trajeto, percebe? Então agora, quando ela está vindo para o trabalho, ela está se remetendo, né, a essa situação. E ela ficou à vontade para falar disso comigo. Isso que é importante.
os Se colegas abrir, né, saberem, não olha, segurar se eu aquilo. tiver que falar sobre isso, eu estou num ambiente amistoso, eu não vou ser condenada por falar, eu não vou ser taxado de fraco, nada, não é isso. Então, o mais importante é a gente ter um espaço de conforto para o colega falar. Bacana. Interessante que a pessoa está aí fora, ela acha assim, o policial penal ele só trabalha ali nas 4 paredes, só ali dentro do presídio. Hoje não. Quando aconteceu a prisão do Marujo, tinha policial penal no meio. O Marujo era o mais procurado, né, dos mais procurados do Espírito Santo, e estava a polícia. Hoje, qual é o trabalho da Polícia Penal, secretário? Para a pessoa de casa entender também que não é só ficar abre portão, abre cadeado, fecha cadeado, não. Olha, a Polícia Penal ela é uma estrutura incrível. Eu vou muito à Assembleia, né? Eu preciso prestar contas ao Parlamento Estadual, então eu frequento muito, em especial, a Comissão de Segurança Pública. E o presidente da Comissão de Segurança Pública é o deputado Danilo Baense, que é um delegado de polícia, com quem eu trabalhei anos, é um delegado lendário na Polícia Civil, um homem de muita energia. Um abraço, deputado, tudo de bom pro senhor. E eu dizia para ele, né, numa dessas explicações que eu fui dar à comissão, eu falei, doutor, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Depois que eu vim aqui para a Secretaria de Justiça, eu descobri que ser policial federal é a coisa mais fácil do mundo. A vida desses homens e mulheres, e eu falo muito do policial, mas que o colega, monitor que esteja me ouvindo, ou os nossos colaboradores, professores, médicos, enfim, não se sintam injustiçados, não. É porque às vezes a gente fala aqui na figura do policial, porque a gente está concentrando, mas isso se estende a todos os servidores que operam nesse meio. É muito complexo. É muito complexo. Olha, eu arrisco dizer que é a coisa mais complexa com que eu lidei na minha vida até hoje. Então, a Polícia Penal ela surge em 2019 na Constituição Federal e ela passa por um processo de regulamentação nos estados, porque é uma polícia estadual. Então, cada estado precisa fazer a sua criação. E aqui no estado do Espírito Santo, agregou-se às atribuições legais da Polícia Penal outras atribuições que não as meramente ou as tradicionalmente conhecidas. Dentre elas, escolta hospitalar. Então, hoje a escolta hospitalar é uma atribuição legal da Polícia Penal. Está num momento de transição, de expansão para o interior, porque aquilo que não era feito e passa a ser feito tem um momento de transição. Com certeza. Então não é um policial militar de rua, não. Não, já foi. Já foi. Já foi. Qual é a ideia? Que aquele policial militar, ele também tem sua missão. Ele precisa estar nas ruas. Então, quando ele fica na escolta hospitalar, ele está sendo desviado da função dele. E às vezes fica muito tempo ali, né? Muito tempo, a depender da gravidade das lesões, né? Então, essa é uma atribuição que foi conferida à Polícia Penal. Recaptura dos evadidos. Polícia Penal. Polícia Penal. Então, o cara evade do presídio. Nós fizemos um trabalho aqui recentemente em Cachoeira e fizemos a recaptura de 6 ou 7 evadidos. Perceba o recorte, né? Recaptura dos evadidos. Então, quer dizer, a Polícia Penal tem domínio de quem é o preso, ele evade, é uma polícia capacitada e adequada para fazer essa recaptura. É porque as pessoas acham que é só chegar ali, vai jogar lá dentro do portão, trancou, fechou o cadeado, só isso. Não, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Né? E, obviamente, se você se tornou uma força de segurança, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, como as guardas já estabelecidas no artigo 144, você tem quase que um dever em cooperar, porque você não está sozinho nessa estrutura de segurança pública prevista no artigo 144. Aí o do Vale falou da prisão do Marujo. Nós fomos contatados, eu fui contatado, à época, pelo subsecretário da CESP, que é o Romualdo Gianordelli, acho que é Gianordelli, eu chamo ele de Romualdo, né? E ele precisava de um efetivo muito específico da Polícia Penal, a DOT, a Diretoria de Operações Táticas, a divisão, agora é divisão, a Divisão de Operações Táticas, ou agora é direção, eu sempre me confundo, enfim, com esses nomes, direção, não fica bravo não, hein, Rossi? Tá, é você. Fiz curso com o Rossi lá em Vitória. Ele é excepcional, ele um profissional incrível. O Rossi é campeoníssimo, um profissional brilhante. E aí, eles queriam a DOT porque, para além de uma tropa muito bem treinada, muito bem disciplinada, eles estão habituados a ambientes confinados. Não é todo mundo que opera em ambiente confinado, né? O presídio é um ambiente confinado. Né? Não é fácil, não é fácil. E aí nós participamos do trabalho e o resultado foi a prisão do Marujo, que deixou a gente muito feliz, né? Uma investigação muito bem conduzida pela Polícia Civil.
Foi muito legal. Secretário, efetivo de policiais penais é suficiente hoje? Se é suficiente? Não, não é suficiente, em absoluto. Agora, a contratação de servidores públicos já é algo lento e burocrático. De policiais, então, mais lento e mais burocrático. Estão pegando carona há previsão de concursos? Há uma previsão de concurso. O governador Renato Casagrande já liberou, já autorizou mais um concurso para 600, nos mesmos moldes, 600 vagas, com a possibilidade da gente avançar até 1.000. Isso é feito por você tem imprevisibilidades. Então, é 1.000 ou é 600? São 1.000. Mas você faz um regramento para baixo, podendo ir para cima e não o contrário. Isso, Entendi. E não o contrário. Em que pé estamos? Já foram feitas as consultas à Procuradoria-Geral do Estado, essa consulta já voltou, já está de posse. Esse concurso será conduzido integralmente pela Polícia Penal, diferente do outro, que foi conduzido pela Sejus, porque o outro não havia Polícia Penal. A Polícia Penal é de 5 de dezembro de 2023. Recente. Recente. E o concurso é anterior. É de outubro de 2023. Né? Agora não. Então a Polícia Penal vai conduzir tudo. Em que momento nós estamos? Da escolha da banca. Existe o diretor Franco, está conduzindo esse processo, há uma comissão de concurso e agora eles estão nesse momento da escolha da banca para a contratação da banca e a apresentação do edital. Não tem a banca ainda? Não tem ainda, mas olha, eu estou convicto, porque eu acompanho par e passo com o diretor Franco ali, que nós teremos esse edital antes de julho. Antes de julho. Julho. Tá, vamos falar um pouco. É interessante porque hoje o concurso será da Polícia Penal. Polícia Penal. Não tem a ver com a secretaria, né? Porque o outro foi feito. Não. Tá, então vai ser. Pode ser o mesmo molde do outro? TAF, matéria, essas coisas. Eu acho que ele vai ser melhorado. Quando nós chegamos, nós tínhamos um edital pronto. O pessoal, vou jogar a velha guarda. Eu estou com 55. Eu fiquei por 5 questões. Eu fiz o concurso. Tá legal. Tá, vou conversar com o senhor. Eu sou monitor. E eu vou falar do monitor. Eu sei, ué. Eu sou do monitor. Eu não queria entrar nessa questão, porque o cara entrevistando, mas por isso que eu estou falando que a gente conhece bem. Tem muita coisa que eu queria tirar do senhor. Por exemplo, o trabalho que é feito ali dentro. Não tira não, só pergunta. Rapaz, tem rádio lá dentro, cara. Você não acredita, tem rádio dentro do presídio. Que massa, velho. Nós vamos perguntar sobre... Tem rádio e a BBC de Londres está vindo aí para conhecer. Presta atenção, faz um trabalho maravilhoso. A respeito porque o pessoal achou muito sugado, principalmente a velha guarda. Né? TAF 2.400, 12 minutos, aquele negócio todo. E o pessoal falando. A respeito dos monitores de ressocialização, alguns não estão renovando. Aí fala, a culpa é do secretário. Não, a culpa é não. Tem todo um processo. Qual o critério adotado? Vamos lá. Que é interessante, porque as pessoas, para ficar de mimimi. Claro, não, tem que parar com isso. Né? A gente, eu respondo, eu costumo dizer que o que eu falo na minha casa, eu falo no meu gabinete, eu falo na rua, eu falo aqui. Posso falar o me disseram? Claro. Você vai falar se o me disseram está certo. Mas quando eu chegar lá, você não vai me exonerar. Não, é absoluto, eu não faço isso. Me disseram o seguinte, idade. Isso. É idade mesmo? É isso. Agora, por exemplo, eu tenho 55. É a idade, não é o tempo de casa, é a idade. E da onde sai isso? Eu vou explicar. Então, o que acontece? O TAC não foi assinado por mim. O que é TAC, gente? Termo de ajustamento de conduta. Né? A promotoria do quarto ofício, os promotores responsáveis pelas ações de improbidade administrativa moveram uma ação em face do Estado da prática reiterada da contratação dos monitores, naquele momento, inspetores penitenciários em designação temporária. O que diziam os promotores? A designação temporária ela é exceção. Ela não pode ser regra. E quando você repete ela 10, 12, 15 anos, ela virou regra. Então, basicamente, a promotoria estava dizendo que estava havendo uma burla na regra do preenchimento de cargos públicos, que é o concurso. A regra brasileira para preenchimento de cargos públicos é o concurso. Quando você fica renovando contratos temporários, nesse nível de prolongamento, pensa a promotoria que há uma burla dessa regra. Vou pegar um parênteses aí. Minas Gerais. Rogério Greco, né? Rogério Greco. O que aconteceu? Parou. Eles cortaram os DTs. Só que o que aconteceu lá? Teve presídio que até cadeia, sei lá, que fechou. Então agora estão
junto com o Ministério Público, não sei o que aconteceu, é a política desde lá, vai ter o DT, né, o processo seletivo, e já estão preparando outro concurso. Por quê? Porque a cadeia não pode parar, não pode fechar. Isso. Então quem assinou esse TAC não foi nem eu, foi o meu antecessor, doutor André Garcia. E aí havia uma redação um pouco cinza, que dizia o seguinte: o que é um DT, para os colegas entenderem? O que é uma designação temporária? É você ter um cargo efetivo vazio. E aí você fala, enquanto eu não preencho ele, eu coloco um temporário. Então eu vou usar números redondos. Nós tínhamos 4.000 cargos de polícia penal. E divididos mais ou menos meio a meio. 2.000 policiais penais e 2.000 em designação temporária. Quando a polícia penal é criada, você não tem a figura reflexiva temporária porque ela não comporta, porque é uma força armada. Você já viu policial federal temporário? Não. Polícia Militar. Sargento da PM Tem. temporário. Não. Delegado de polícia temporário. Não tem, não pode Só haver. lembrando, para você que está em casa aí, você que está assistindo, você que quer fazer o concurso, vai acabar o DT. É isso. Polícia Penal não tem DT. Está isso. tendo ainda porque está... Isso, a gente está em mudando, transição. isso. Transição. E aí, o que acontece? É criada a figura do monitor. Você cria um conjunto de atribuições diferentes das do policial para mantê-los. Uhum. Para mantê-los. A promotoria aceita essa construção, mas ela diz: faça concurso, faça admissão desses policiais. E aí a frase era essa: para cada um que entra, um sai. E aí chega a primeira turma desse concurso, a turma alfa, com mais ou menos 320 policiais. E eu deveria ter cumprido isso em dezembro, mas nós optamos por fazer a continuação da formação desses policiais já investidos na carreira, que era a parte operacional. Mas o momento da entrada deles era dezembro, que é quando eles tomam posse e exercício. Então, naquele momento, em dezembro, eu deveria ter admitido 320 e tirado 320. E aí eu consegui uma janela de 90 dias para que eu fizesse o treinamento desses policiais e aí, ao fim disso, a gente desligasse 320. Naquele momento, eu achei que o melhor critério seria a rescisão contratual daqueles monitores que estavam mais próximos do fim do segundo ano de contrato. Eu utilizei o critério tempo contratual. O governador Renato Casagrande achou que nós não deveríamos rescindir contratos. Ele comanda uma estrutura que respeita contratos e ele não gostou da proposta, fez um manejo de ações dentro das outras estruturas de secretaria e me deu uma ordem para que eu não rescindisse contratos. E, obviamente, né, eu cumpri sem nenhum tipo de divergência, porque o governador... né? Não, e ele é brilhante, Ele não é só o governador, ele é um homem brilhante. Está fazendo um trabalho muito bom no e Estado. Principalmente nessa área. Principalmente nessa área. E é um homem bom, acima de tudo é um homem bom e do bem. E eu errei, eu optei por um critério que aos olhos dele estava equivocado, e eu não tenho problema nenhum em reavaliar a conduta. Isso aí para mim é tranquilo. Você errou, errei, eu revejo, não tem problema. Mas nós temos uma matemática. Se eu não vou reincidir contratos, eu tenho que parar de contratar. É bem simples. É igual o gordinho, eu sou gordinho, né? Por que você engorda? Porque você queima 2.000 calorias, mas come 4.000, mas não tem jeito. Né? Você só vai perder peso se você queimar 2.000 e comer 1.000. Isso, é matemática. Então, eu chego nesse momento que eu preciso parar de contratar. Daí a não renovação de parte dos DTs. Por que parte? Porque nós temos 2.000, lembra que eu falei? Uhum. E eu não tenho 2.000 policiais. policiais. Então eu preciso readequar os números na medida que eles vão entrando. E eu tenho uma sequência temporal para fazer isso. Tantos até 2025, tantos até 2026, tantos até 2027. Em 2027 acaba... Deixa eu responder o critério da idade. E aí, como eu não vou renovar, já que a renovação ela não é automática, nunca foi. Ela foi uma tradição. Alguns falam, não, sempre foi assim. Fala, sempre foi uma prática. Mas pode ler o contrato, está lá. 1 ano podendo ser renovado. Portanto, ninguém está tendo seu direito ferido. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas era preciso eleger um novo critério. Se eu eleger o critério tempo contratual,
Agora eu precisava de um critério, porque a gente está lá na Constituição, impessoalidade. Impessoalidade. Não pode ficar para mim, eu gosto de você, eu não gosto de você, isso é muito ruim. Então nós fomos pedir socorro a algum item legal. Da onde a gente tirou a idade? Da Lei Complementar 46, que rege o serviço público no Estado do Espírito Santo. E lá ele vai falar sobre isso. Nesses casos, em casos semelhantes, de desligamento, você tem uma série de itens de desempate. E qual item tem lá? A idade. A idade. E aí, o que está por trás disso? Que o homem com mais idade, e aí quando eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, né? O homem com mais idade, ele tem mais dificuldade de realocação no mercado de trabalho que o homem mais jovem. A ideia é essa, a ideia por trás da idade é, você tem 25 anos de idade, você está numa condição melhor do que o antigão de 55. A ideia por trás é essa. E eu divido isso com a promotoria, porque a promotoria fica me cobrando. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Né? Essas ideias não são soltas da minha cabeça. Então, o que tem por trás da idade é isso. Lei Complementar 46 e a ideia de preservação do homem e da mulher com mais idade. Posso desenhar? Você tem quantos anos? Eu tenho 42. 42. Vai chegar nós dois no mesmo contrato e eu tenho 55. Você sai. Só vai renovar um. Ele fica. Entendeu? Entendi. Ele fica. Desenhei. E aí alguns colegas, né, falam, poxa, mas você tem 42 e 15 anos de contrato. Ele tem 55 e 10. Aí o colega briga comigo. Poxa, mas eu estou aqui há mais tempo. Então, gente, o que é preciso é deixar claro. Seja lá qual for o critério, aquele atingido pelo critério vai achar injusto. É natural. Isso. Porque se eu tenho 10, você tem 15, fala, mas eu sou mais velho. Eu tenho 10, mas eu sou mais velho. Exato. Ah, mas ele é mais novo, tem 15 só por causa... Ninguém vai estar satisfeito. Ninguém vai estar satisfeito. Né? E eu entendo a angústia, são pais e mães de família, eu entendo isso tudo, entendo mesmo. Né? Mas eu preciso também que os colegas entendam que ao administrador público não cabe fazer o que ele quer, cabe fazer o que a lei deixa. Pode parecer até injusto, né? Mas essa galera que está trabalhando como agente, por exemplo, muitos deles são grandes profissionais que a galera já está acostumada com eles no sistema e tal. Quando vem uma questão de um concurso público, eles têm algum tipo de vantagem? Olha, a gente não pode, o concurso é público, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o deputado Calegário, né, que é daqui de Cachoeiro, ele tem feito uma atuação junto a essa questão bastante interessante. E uma das coisas que ele tem defendido é a ideia de título, de você dar uma titulação para os monitores. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Eu só faço um contraponto que a Constituição da República, ela fala como serão os concursos. E ela diz, olha, os concursos podem ser de provas e títulos. Eles não podem ser de títulos. O que isso significa? Como o do Vale falou, vamos desenhar. Que você só vai usar o título se você passar na prova. Entendi. Então, o efeito prático... Tanto que se você pegar, joga no Google agora, pega aí 50 concursos públicos, me diz quantos tem títulos. Muito difícil. Muito difícil. Geralmente você vai ter título naquelas profissões onde o título é parte da própria profissão. A área educacional, o professor, ele tem pós-graduação, mestrado, doutorado, porque isso é parte do horizonte dele. Uhum. Mas são pouquíssimos os concursos que trabalham com isso. Isso vai ser analisado pela comissão de concurso, que não sou eu. Vai. Mas interfere de fato a ponto de dar uma vantagem significativa ao colega? Penso eu que não. Não. Entendi. Perfeito. Vamos falar de tecnologia? Vamos. Falar coisa boa, como que para quem não está lá dentro, fala assim, como que entra essas coisas lá, como que entra a droga, como que faz isso? Tudo tem uma tecnologia. Tem o body scanner, que as pessoas acham que vai entrar lá, vai fazer aquela revista de mão ainda. Não. Nem tem mais. Nem tem mais, nem pode mais. Nem pode. Hoje tem o body scan que uma pessoa passa, então é muito organizado. O presídio hoje, se você for visitar um presídio, você vai aqui na PRCI, você vai lá no Complexo do Xuri, muito organizado. A gente vê que você entra assim, será que vai ser um Carandiru? Não. Antigamente era, mas hoje não. Hoje os presídios do Espírito Santo, a maioria deles, né? São muito bons. São muito bons. Aí o senhor pode falar também das tecnologia? padarias, o senhor pode falar da tecnologia, primeiro. Vai lá. Então, o scanner corporal, ou o body scanner, né, como o do Vale falou, ele é o equipamento eleito
para o fim das revistas vexatórias. O que é a revista vexatória? Como o nome sugere, é aquela que gera o constrangimento. Então, num passado recente, relativamente recente, você colocava a mulher de cócoras em cima de um espelho e ela ficava fazendo agachamentos ali. Caramba. Isso não é praticado no Espírito Santo e nunca mais será. Nem que a gente queira, porque agora nós temos uma decisão recente, do ministro Barroso, dando fim a essa prática. Ela não nos atingiu. Eu recebi muito eu falo muito com as famílias, né? Então eu recebi muito. Tenho acompanhado o senhor. Demais, eu falo todo dia, toda hora. As mães falam comigo toda hora. Não para, toda hora falo e é bom que falem. Eu sou servidor público e sirvo a todo mundo, inclusive a elas. E aí, como é que a revista vexatória fala? Não mudou nada pra gente, absolutamente nada. O que vai mudar com essa decisão, e para nós é bom, porque o ministro Barroso ele dá 2 anos para que todas as unidades tenham esse equipamento. E, de fato, eu não tenho esse equipamento em todas as unidades. Então, a decisão do Supremo vai me ajudar, porque eu vou ampliar o uso dessa tecnologia no nosso sistema. E as pessoas falam, pô, como é que entra a droga lá no presídio? Gente, olha só, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, toma conta das nossas estradas. Passa droga na estrada? Passa, mas ela trabalha, ela faz o trabalho dela de repressão? Faz, mas ela tem zilhões de carros todos os dias, é humanamente impossível. Entra droga na fronteira? Entra. A Polícia Federal trabalha na fronteira? Trabalha. E no presídio vai acontecer isso, a gente dá o melhor. A gente dá o melhor da gente para evitar isso, mas eventualmente vai acontecer. Esse ano, aliás, todo ano, esse ano nós fizemos centenas, não dezenas, centenas de prisões de pessoas tentando entrar com drogas nos nossos presídios. E aí, nós conseguimos fazer todas as prisões? Não. Tanto não conseguimos que eventualmente a gente apreende drogas dentro do presídio. Mas foram centenas de prisões. A maioria é presa. Apoiados pela tecnologia, do uso dessa tecnologia, do scanner corporal e do serviço de inteligência que ativamente fica ali antenado no que está acontecendo para evitar essa galera sabe e insiste? Ou não sabem? Aí vem os dramas, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei da dívida da droga? Isso aí. Né? Aí o cara está consumindo droga lá dentro e a dívida dele está lá em cima. E aí o dono da dívida começa a pressionar ele. Quem ele pressiona? A mãe. Família, a mãe. Aí a mãe tem medo que alguma coisa aconteça com ele. O que ela faz? Se submete. O que acontece? Ela é presa. Tem pessoas que nem conhecem. Tem pessoas que nem conhecem a droga. Mas nem conhece, não sabe nem o que está levando. Sabe nem o que está levando. Mas é uma tragédia. E aí a gente não tem o que fazer. Diante da situação, a gente é obrigado a fazer a prisão em flagrante. A gente lamenta, mas é o nosso trabalho. Como está o uso das tornozeleiras, o funcionamento das tornozeleiras eletrônicas no Espírito Santo? Temos boa notícia. A gente tem feito um trabalho de vendedor, de caixeiro viajante, juiz por juiz. Né? O grande cliente da tornozeleira eletrônica não somos nós. É o juiz de instrução criminal. Não é nem o juiz de execução. É o juiz de instrução criminal. É aquele juiz que ainda vai julgar o cometimento do crime. E havia uma descrença muito grande nesse serviço. Então nós fizemos nós fizemos 2 seminários, um para os nossos promotores criminais, um para os nossos juízes criminais, e depois a gente foi de porta em porta. Doutor, dá um minutinho aqui, deixa eu explicar para o senhor como é que funciona, para mostrar essa tecnologia, para mostrar o que ela é capaz de fazer e o que ela não é. Porque, às vezes o juiz também está lá no gabinete dele e fala assim, não, eu vou dar uma tornozeleira aqui que a gente vai achar esse cara lá em Júpiter. Não é assim também não. Não adianta você dar uma tornozeleira eletrônica para o cara que vai trabalhar no meio da roça que não tem sinal de celular. Né? Então há limitações, a gente tem que explicar isso para o juiz. Então o que acontece? Nós tínhamos mais ou menos, até a minha chegada, algo em torno de 600 presos de tornozeleira. 600, 650. Hoje a gente está passando hoje a gente está com mais de 1.200. Né? E aí, o que é importante dizer da tornozeleira? Isso é feito com critério. A gente não entra no presídio e fala assim, coloca aí. Não é assim, não. A gente faz relatórios extensos para os juízes, para os promotores, porque a gente quer dar segurança para a sociedade. E agora a gente está terminando a licitação do novo contrato de tornozeleiras. Aí é que vem um negócio bacana. Porque agora a gente vai trazer algo muito além da tornozeleira. A tornozeleira é só um item do contrato, mas a gente vai ter o suporte de um call center por trás dessa tecnologia. A gente vai ter uma estrutura de monitoramento muito mais ativa e com potencial de tecnologia embarcada muito melhor. A gente está numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública para também atuar na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, porque às vezes a gente está monitorando um agressor, mas a gente não tem como apoiar a vítima. Agora nós vamos fazer isso no mesmo local para apoiar a vítima. Acontece muito isso no Espírito Santo.
Muito. Violência à mulher. Muito. Por quê? Porque na medida que a gente controla a gente controla o agressor e está dando suporte à vítima, a gente tem condição de apoiar as outras polícias para preservar essa mulher. Com certeza. De um futuro ataque, de uma futura violência. Então a novidade é isso, a gente vai agregar novas ferramentas de tecnologia ao sistema de monitoramento. Fala um pouquinho dos trabalhos feitos junto com os internos nos presídios. Por exemplo, lá no P1, né, no Xuri, PVV1, A fábrica de uniformes. Tem o uniforme, tem a padaria. Rapaz, é muito pão que vai. Muito. 17 mil pães por dia, Caramba. lá na P1. 17 mil pães por dia. E qual é a ideia? A ideia é da vovó. O que a vovó falava para você? Cabeça vazia, Oficina do diabo. É bem simples. É bem simples. Então a ideia é ocupar. Você tem que ocupar. E de preferência ocupar com trabalho. Eles custam dinheiro, eles têm que produzir, eles têm que ajudar a sociedade. Então você imagina que se eu fosse comprar o uniforme dele, o preço seria R$50. Um preço fictício, tá? Não necessariamente é esse valor. Mas esse uniforme custaria R$50. Uma camiseta, uma bermuda, 2 cuecas e o chinelo, R$50. Com ele produzindo, isso vai a 1/3, vai a R$15. 15, R$17. Então eu coloco o preso para produzir o uniforme dele. Todos os uniformes do sistema prisional são produzidos pelos presos. Bacana, bacana. Então a ideia é ocupá-los para que eles produzam e diminuam o gasto da sociedade com a conta dele. Com a conta dele. Cara, só para você ter uma noção, eu que estou na P1 lá, tem a padaria. A cozinha é feita, a alimentação com a nutricionista, tem tudo certinho, tudo na peso, o peso, tudo certinho. A fábrica de uniforme, tem o crochê também lá. Crochê. O crochê já é uma outra pegada, porque, né, para além das atividades fabris, né, como a padaria, né, onde você está ali fabricando, produzindo os pães, os uniformes, nós produzimos os chinelos. Os chinelos dos presos são produzidos pelos presos, as cuecas, as calcinhas, os sutiãs das internas dos presídios femininos, tudo produzido por nós. Né? A comida é feita pelos presos. Esse é o modelo mais do Espírito Santo ou tem outros estados? Como que é isso? Eu diria que há outros estados que têm boas práticas também. A ideia de você dizer que só você não. Tem mais gente fazendo coisa boa aí no Brasil. Mas eu posso dizer que aqui a gente tem um cardápio de atividades que poucos locais têm. Rapaz, se você for lá, você fala assim, isso aqui é um presídio, você tem que ver a alimentação, todo mundo trabalhando direitinho, com roupa, touquinha. Na cozinha, por exemplo, tem a Jane, tem a Elzi, nutricionista, tudo direitinho. Na padaria tem o seu Jadi. Tem que ver a padaria, cara, é direto, 3h30 da manhã os caras já estão começando a fazer pão. 3h30 da manhã, você tem que tirar os caras, vão fazer pão. E, cara, é assim, você olha assim, os caras trabalham pra caramba. Você vai na fábrica também, os caras trabalham pra caramba lá. Então é muito organizado. Você olha assim e você fala, cara, isso é um presídio. Mas isso aí todos os presos trabalham? Não, esse é o desafio. Esse é o desafio. O que acontece? Os presídios, como qualquer outro prédio, eles contam a história do seu tempo. Sim. Já foi no museu? Já. Quando você olha para o museu, você fala, esse prédio aqui é de 200 anos. É isso? Então, o presídio também. Então, se você for na PRCI, que é um presídio de mais ou menos 20 anos, né, ele vai te contar a história de 20 anos atrás. Se você for na P6, que é um presídio com 2 anos, ele vai te contar a história de 2023. Então, obviamente, na P6 você tem uma ideia de estrutura que foi pensada na modernidade de hoje, que não vai ter aqui em Cachoeiro. Então, essa história que é contada pela entrega do presídio de 10, 20, 30 anos, a Paz, a penitenciária agrícola, tem 55 anos, 65 anos. Caramba. Então você imagina que ela foi projetada para ter o cara ali com a enxadinha plantando alface. Não é essa a realidade mais hoje. Então o que acontece? Em função dessa história e desse tempo, você não vai conseguir fazer propostas de estudo e trabalho como você quer fazer hoje. Entendi. Porque se o presídio foi construído há 20 anos, ele vai refletir a proposta de ensino e de trabalho de 20 anos. Tanto que a estrutura da P6 é totalmente diferente da P1. Totalmente. Até em espaço. Principalmente em espaço. Principalmente em espaço. Então, ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer? Você vai ter menos oferta de trabalho e de estudo aqui na PRCI do que na P6. Porque a P6 foi pensada para ter muitas opções de trabalho e estudo. E seria muito complexo fazer adaptações, né? Você vai no limite da engenharia.
chega uma hora, Não dá igual a mais. casa da gente. Isso. Pô, vamos fazer aqui o famoso puxadinho, não é isso? Né? Pô, faz um quarto aqui. Tira Pô, aqui. Minha filha casou, engravidou, Se não tá inventar muito, aguentando vai aluguel. Faz ali um quartinho para ela, aí o outro filho faz também. Aí agora mesmo você vai ligar o ar-condicionado, caiu o disjuntor. Isso aí. Porque a casa foi projetada para 2 quartos, você botou mais 2? Verdade. Tem que trocar a fiação toda. Aí agora mesmo você tem que trocar os canos de água. Porque a casa foi projetada para uma caixa de 500 litros, você precisa de 5 mil? Como é que faz? Secretário, vamos falar de política agora. Política. Eu não sou a melhor pessoa para falar de política, não, mas vamos lá. O senhor é muito bom de rede social, o senhor trabalha bem, fala bem, como a gente está percebendo. A gente faz uma pergunta e o senhor vai embora. O senhor é candidato a algum cargo nas próximas eleições? Não, eu não tenho essa pretensão, não. Pergunta ele, porque ele não tem. Não, pode perguntar. Primeiro eu preciso explicar essa questão das redes sociais. As pessoas precisam entender isso. Essa ideia da rede social, ela não sai da minha cabeça. Eu preciso dar a titularidade da ideia. Aliás, sob o meu comando, não há tomada de ideia ali. Se a ideia é sua, eu digo que ela é sua. Se a ideia é sua, eu digo que ela é sua. Se a ideia é minha, eu digo que é minha. Então, quem me pede para fazer o desenvolvimento dessa comunicação é o governador Renato Casagrande. O que ele diz para mim? Ele diz, olha, você precisa mostrar para a sociedade o que é feito na Secretaria de Justiça. Senão, você vai ficar dizendo só das coisas ruins. Porque há coisas ruins. Quando nós temos uma fuga, é muito ruim. Quando nós temos um episódio envolvendo violência, é muito ruim. Então, se você não divulgar, você vê que o próprio do Vale está falando aqui, olha, você tem que ver a padaria, então eu tenho que mostrar isso para a sociedade. Olha aqui, eu produzo bacana. 17 mil pães. Então, a rede social, a nossa rede social, e eu vou dizer por que ela funciona no meu nome, porque essa foi a orientação da Secretaria de Comunicação, para que a gente tivesse realmente uma personificação da liderança da pasta. Tanto que você vai lá na minha rede social, só tem isso, não tem mais nada. É ser juiz na veia. Então, a nossa rede social ela não é para like, não é para dancinha, não é para ter curtidinha, é para ter informação, é para dar conexão a todo o universo da Secretaria de Justiça. E por trás disso nós temos um policial penal, que é o Cleone, está aqui atrás, gente, ó, tá aqui atrás. Gente boa pra caramba. Que, para além de ser um profissional de comunicação muito bom, ele entende do objeto do nosso trabalho, porque lá ficou 18 anos. Entendi. Aí você soma a habilidade de comunicação com o domínio do objeto, vai sair essa boa produção. Eu considero uma excelente produção de comunicação, particularmente eu acho que é isso. E aí o rato de laboratório do Cleone sou eu. Secretário, o nosso tempo está estourando aqui, mas ali naquela filmadora ali. Nessa ou naquela? Aquela dali. Qual o legado que o senhor pretende deixar à frente a Sejus? Olha, eu tenho um legado singelo. Eu quero entregar uma estrutura melhor do que eu recebi. Eu acho que o Brasil peca muito na ideia da gente fazer grandes revoluções. Ah, não, eu vou entregar o céu, eu vou fazer 10 castelos. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de ter recebido uma estrutura enxuta, com muita coisa por fazer, e eu faço votos que eu tenha condição de entregar ao meu substituto uma estrutura melhor. É isso que eu pretendo. Uma cultura policial penal bem estabelecida, calçada em honrarias, em respeito ao próximo, em comportamento ético, um ambiente justo, equilibrado para todos os nossos servidores, porque nós já temos as pressões do cotidiano, então a gente não precisa de mais problema do que tem. Então, se a gente entregar um ambiente equilibrado, onde as pessoas se sintam tranquilas para conduzir o seu trabalho cotidiano e com um bom planejamento de médio e longo prazo, eu tenho certeza que a gente vai ter um sistema prisional melhor do que tem hoje e melhor ainda do que a gente pensa agora aqui nesse bate-papo. Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, Rafael Rodrigo Pacheco, prazer enorme ter o senhor Obrigado, aqui no Plano Vale. 7. Obrigado. Deus abençoe, Obrigado, sucesso. Cosaca, mais uma vez. Obrigado, Ademir. Tamo junto, meu querido. E você? Vai vir um concurso aí, estuda, hein? Estuda. Isso. Galera, curta, compartilha, comenta aí. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até logo. Obrigado.